Você já deixou de iniciar alguma coisa porque sentia que não estava preparado ou preparada o suficiente? Já adiou um projeto porque acreditou que precisava melhorá-lo? Já deixou de publicar alguma coisa porque imaginou que poderia ainda ser aperfeiçoado esse post? Ou talvez tenha começado algo e percebeu que poderia fazer diferente e acabou desistindo? E se você se identificou, talvez esse problema ele não seja falta de motivação, e sim porque você está tentando fazer tudo perfeitamente. E hoje quero conversar com vocês sobre a relação entre motivação e perfeccionismo. Eu sou a Débora da Costa Silva, sou psicóloga clínica e hoje vamos falar sobre este último assunto da nossa série Motivação. É o último assunto da série que é tão importante quanto os anteriores. Se você ainda não acompanhou, então clique no link abaixo na descrição para que você possa acompanhar essa série completa. E aproveito para fazer um convite para vocês. Inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem e também ativem o sininho para que vocês possam ficar por dentro dos próximos conteúdos que serão lançados aqui no meu canal. Então agora vamos ao nosso conteúdo. Antes de tudo, é importante entendermos que querer fazer as coisas bem feitas é diferente de ser perfeccionista. Quando queremos fazer as coisas bem feitas, nós queremos nos aperfeiçoar, queremos melhorar naquela ação que fazemos, naquele conhecimento que temos, queremos adquirir mais conhecimento. É diferente de ser perfeccionista. O problema, ele aparece quando nós começamos a definir altos padrões. Padrões extremamente fora da realidade, nos quais começamos a acreditar que precisamos atingi-los para então termos valor. Ou seja, só vamos acreditar que temos valor se atingirmos os padrões que foram estabelecidos por nós mesmos. Por exemplo, se eu não conseguir fazer, então eu não vou nem começar. Se não for perfeito, não vale a pena. Eu deveria conseguir fazer melhor. Ou ainda, se eu não conseguir fazer, as pessoas vão perceber que eu não sou capaz. E o que tudo isso tem a ver com motivação, Débora? Quando temos uma expectativa muito alta sobre um resultado, a tarefa que poderia ser simplesmente um desafio, ela começa a ter uma forma de uma ameaça, começa a aparecer como uma ameaça. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês querem criar um canal aqui no YouTube. E então, o conteúdo do canal será compartilhar com as pessoas conteúdos de bem-estar. O perfeccionismo entra em qual cenário? O perfeccionismo, ele começa já que eu vou abrir um canal no YouTube, eu preciso ter uma câmera boa, eu preciso ter boa iluminação, eu preciso ter o último microfone da geração, eu preciso editar perfeitamente, eu preciso saber todas as palavras que eu vou falar, eu preciso ter uma excelente oratória, eu preciso ter muitos inscritos. E outra coisa também, meu primeiro vídeo precisa ser excelente. E são todos esses pensamentos que englobam o perfeccionismo. Ou seja, quanto maior é a minha exigência, o meu padrão, maior vai ser o meu medo. E aí é onde eu acredito que realmente eu não vou conseguir me desenvolver. Um detalhe importante. Quanto maior o medo, maior é a chance de evitar entrar em contato com esse projeto. Ou seja, entra em um ciclo no qual tem o nosso padrão, que ele acaba sendo muito alto, o medo de não conseguir, que vai gerar a ansiedade,
que vai me gerar a procrastinação, consequentemente a evitação, gerando culpa, autocobrança, consequentemente vai me gerar o pensamento eu não consigo, a minha motivação diminui e o que acontece? Isso vai gerar ainda um padrão mais alto. Então percebam que às vezes as pessoas vão imaginar que é falta de motivação, quando na verdade há emoções, pensamentos e comportamentos que estão por detrás disso tudo antes mesmo de ser a falta da motivação. Talvez você tenha percebido que o perfeccionismo e a procrastinação estão ali bem relacionados. Ou seja, quando eu acredito que eu preciso começar uma tarefa e que ela precisa ser realizada de uma forma perfeita, o começar ele se torna muito mais difícil. E quando eu adio, isso me traz uma sensação de alívio. Porém, é um alívio momentâneo. Então, por exemplo, amanhã eu faço com calma. E quando chega amanhã, já vem outro pensamento. Agora eu não tenho tempo o suficiente para fazer. E assim começa o ciclo e ele continua sucessivamente. Existe uma coisa que é muito interessante, que é o perfeccionismo, ele nem sempre faz a pessoa parar. Às vezes a pessoa está sendo produtiva. Aqui entra naquele cenário no qual a pessoa ela trabalha demais, ela acredita que ela pode sempre estar fazendo as coisas, ela se culpa quando ela descansa, porque ela poderia estar sendo produtiva, ela tem dificuldade em delegar e também revisa tudo várias vezes. Ou seja, nem sempre o perfeccionismo ele vai parecer procrastinação. Às vezes o perfeccionismo vai parecer produtividade. Tá bom, Débora, mas como que eu faço para sair deste ciclo? Bom, primeiro, questione o padrão. Será que eu preciso fazer isso perfeitamente? Segundo, diferencie o bom de perfeito. Então, comece a entender qual seria um resultado suficientemente bom para essa situação. Terceiro, permita-se começar imperfeito. O que eu faria se eu não precisasse fazer isso perfeitamente? E quarto, observe sua linguagem interna. Ou seja, trocar eu deveria conseguir fazer isso por eu estou aprendendo a fazer isso. Trocar se eu não fizer perfeito, fracassei, por farei o meu melhor nas condições que eu tenho hoje. Talvez você tenha aprendido ao longo da sua vida de que errar é igual a fracassar. Talvez você tenha aprendido que precisava ser muito bom para ser reconhecido. Talvez tenha associado o seu valor pessoal ao seu desempenho. E quando isso acontece, cada tarefa deixa de ser apenas uma tarefa. Ela passa a ser uma avaliação sobre quem você é. Mas lembre-se que o seu desempenho em uma determinada situação, ele não define o seu valor enquanto pessoa. Talvez manter a motivação não seja aprender a fazer tudo cada vez melhor. Talvez seja aprender a continuar mesmo quando você não estiver fazendo tudo perfeitamente. Sabe por quê? Porque o objetivo não é fazer tudo sem erros. É conseguir continuar aprendendo, aperfeiçoando e ajustando. Quando iniciei essa série, nossa primeira pergunta foi: o que é motivação? E hoje talvez você perceba que a motivação ela é muito mais complexa do que simplesmente ter vontade em fazer as coisas. Nós falamos sobre o motivo da oscilação da motivação, falamos sobre como cultivá-la, também falamos sobre ansiedade, procrastinação, disciplina e hoje estamos falando sobre perfeccionismo. Nem sempre o que parece falta de motivação
é falta de motivação. Às vezes são as nossas expectativas, às vezes é a ansiedade, às vezes é o medo de falhar e também às vezes é aquela vontade de fazer tudo perfeitamente. E compreender esses padrões é um passo importante para conseguirmos fazer mudanças mais conscientes. E depois de falarmos tanto sobre objetivos, motivação, sobre aquilo que queremos alcançar, talvez haja uma pergunta aí que seja muito importante. Quem é você por trás de todos esses objetivos? Quem você é quando não está tentando agradar alguém? E será sobre isso que iremos conversar na nossa próxima série Identidade. Espero que vocês tenham gostado da série Desvendando a Motivação e aproveitem, inscrevam-se, comente, curta, compartilhe e também ative o sininho. Vamos espalhar essa mensagem para várias pessoas, muito mais gente, para poder entender também sobre motivação, perfeccionismo, ansiedade, qual que é a relação de cada uma delas, será que é falta de vontade, será que é algum sofrimento psíquico que precisa ser olhado e com mais cuidado, com mais carinho. E é isso, gente, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e aguardo vocês na próxima série Identidade. Tchau!